Olá, aqui é o professor Vitor Araújo. Vamos agora falar sobre campos no plano, seções transversais desses campos e o teorema de Poincaré-Bennigsen. Considerando o caso particular de campos de vetores no plano, vale o seguinte resultado fundamental topológico, que não é um resultado de equações diferenciais, okay? É o seguinte: o complemento de uma curva simples fechada no plano tem duas componentes conexas, abertas e disjuntas. Uma delas é limitada e outra não limitada, cuja fronteira comum é a curva considerada. Então, se me darem uma curva fechada no plano, ela divide o plano em dois pedaços: o interior da curva e o exterior da curva, a parte de fora, a parte de dentro. A parte de fora e a parte de dentro, são conexos. A parte de dentro da curva limitado, a parte de fora não limitada, e a fronteira entre a parte de dentro e a parte de fora é a curva. Okay? A componente conexa limitada, do complemento da curva, se diz o interior da curva simples fechada, γ. Okay? Uma curva simples fechada é uma curva fechada, que nunca se auto-intersecta, exceto quando ela fecha. Okay? É uma curva injetiva, na sua parametrização, exceto nos extremos da parametrização, é quando ela fecha. Como consequência deste teorema, que é conhecido, o famoso teorema da curva de Jordan, okay, nós temos o lema das sequências monótonas. Tivemos uma seção transversal de um campo no plano, com um domínio simplesmente conexo, ou seja, o domínio campo não tem buracos, e seja um ponto da seção. Se a trajetória desse ponto Z retorna à seção várias vezes, em tempos crescentes, tempo t1, depois no tempo t2, depois a seção no tempo t3, depois a seção no tempo tn, então a sequência de retornos é monótona dentro da seção, ou seja, no segmento da seção. Lembra que estamos em R2, portanto, uma seção transversal é um pedaço de reta. Podemos vê-lo como um segmento de reta. Então, no segmento S, temos que o xn está sempre entre xn menos 1 e xn mais 1. A sequência é monótona. Okay? Mais ainda, o xn é igual ao xn mais 1 se só se a trajetória é periódica. Claro, A última afirmação, que se xn é igual a xn mais 1, ou seja, se dois retornos consecutivos são iguais, então a trajetória periódica é uma consequência do teorema de existência e unicidade de soluções para equações diferenciais, porque nós estamos assumindo que este campo, eu não escrevi aqui, mas este campo é um campo onde vale a existência e unicidade, por exemplo, um campo C1. Então, o que nós estamos aqui falando é que este tipo de circunstância. Eu tenho aqui um ponto X, a trajetória dele, e aqui o retorno no ponto x2. Okay? x1, a trajetória x de t, e o próximo retorno à seção S. Okay? Então, o que nós estamos aqui afirmando é que esta sequência, se agora olhar de x2 olhar para x3, esta sequência é monótona na seção S. Ela ou cresce para um lado ou cresce para o outro. Esse é o conteúdo do lema das sequências monótonas. Então, para provar, basta tomarmos três pontos consecutivos, o x1, x2 e x3, e assumir que eles são distintos. Eles não se repetem, não têm uma horta fechada. Então, seja γ a curva simples fechada formada pelo segmento x de t entre t1 e t2, como na figura anterior, juntamente com o segmento L de x1, x2 em S, ou seja, olhando na figura anterior, este aqui é o L. Okay? Bom, e o U é o interior da curva fechada que nós obtemos aqui. Ou seja, esta curva, a curva que vem daqui, vai até aqui e depois fecha aqui. Isto é uma curva simples fechada. Ela não é diferenciável, mas é diferenciável por pedaços. E tem uma região
no seu interior, a região U aqui, pelo teorema da curva de Jordan. Então, o teorema da curva de Jordan vale para curvas contínuas. Okay? Então, como o ômega é simplesmente conexo, o nosso domínio de definição, ele não tem buracos, segue que o U, a região interna à curva anterior que eu defini, tem que estar contido no ômega. Ok? Porque senão, senão a curva gama não poderia ser homotópica a um ponto dentro de ômega. E isso é a definição de simplesmente conexo, a topologia, toda a curva contínua, simples, fechada, é homotópica a um ponto. Ok? Pronto. Então nós temos a situação que está desenhada na figura anterior. Nenhuma órbita do complemento da região U pode entrar em U. Olhamos de novo para a figura. Qualquer trajetória, qualquer ponto aqui fora do U não pode penetrar no U não pode ter uma trajetória que entre em U. Então não pode atravessar esta trajetória por causa da unicidade de soluções de equações diferenciais ordinárias, para campos. Eu não posso atravessar esta trajetória aqui. Isto é uma trajetória de equação diferencial. Também não posso entrar por aqui. Por quê? Porque essa é uma seção transversal. Então, aqui eu tenho que o campo está saindo, o campo está apontando para a esquerda da seção, e aqui também, e portanto no meio tem que estar sempre apontando na mesma direção, porque senão, se eu tivesse algum vetor do campo entre o x1 e o x2 apontando para o outro lado, por continuidade do campo, o campo é diferenciável, eu teria que ter algum ponto onde o vetor seria tangente. Então, S não seria uma seção transversal ao campo. Okay? Então eu tenho esta circunstância que as trajetórias que estão fora da região U não podem entrar em U. Portanto, a órbita de x2, em particular, não pode entrar em U. Portanto, o ponto de retorno seguinte a S tem que estar fora de U. Ok? Tem que estar fora de U. Isto significa que o x2 tem que estar entre o x1 e o x3 em S. Ok? Portanto, eu não posso... Onde é que vai estar o x3 aqui? Onde é que é o próximo... Onde é que seria o próximo retorno, se continuasse essa trajetória, se ela retornasse ao S, onde é que seria o próximo retorno? O próximo retorno seria cá em cima. Okay? E isso prova que o x2 está entre x1 e x3 em S. Isso é o lema da sequência monótona. Como consequência do lema das sequências monótonas, temos a seguinte propriedade para pontos nos conjuntos limite de órbitas de fluxos do plano. Okay? Seja F um campo no plano com domínio simplesmente conexo. X um ponto do seu domínio e tomemos um Y no ômega ou no alfa limite do ponto X. Então, a trajetória de Y cruza toda a seção no máximo em um ponto. Se eu fizer uma seção transversal em algum lugar, se a órbita de Y cruzar essa seção, ela só cruza uma vez. Okay? Por contradição, suponhamos que há dois pontos, Y1, φ de S1 de Y, e Y2, φ de S2 de Y, com o S1, digamos, menor que o S2, na mesma seção local S, e que o Y está no ômega limite X. Vejamos que a trajetória de X cruza S infinitas vezes. De fato, aqui temos a minha seção S, aqui tem o Y1, aqui tem o Y2, e lembrem que o Y, que é o início, digamos, da trajetória, Y1 e Y2 são pontos na trajetória de Y, lembra que Y é ômega limite ou alfa limite de X. Okay? Vamos para aquele ômega limite, para fixar ideias. Então, arbitrariamente, perto de Y, eu tenho um φ de Tn de X. Ok? Portanto, eu posso tomar um Xn igual a um φ de Tn de X com um Tn muito grande, de tal forma que o φ de Tn de X, o Xn, esteja muito, muito próximo de Y. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou olhar para
a seção transversal que passa pelo y1, o y bate na seção transversal, e eu olho uma pequena vizinhançazinha dele aqui. Então observem, este ponto, né? Uma vez que o xn está muito próximo de y, eu posso usar agora este intervalo, este tempo, há um tempo para ir de y até y1, um tempo fixo, né? Um certo tempo, ele chegou lá. Eu pego esse tempo e considero, né, a órbita de y até y1 nesse tempo aí e olho para o teorema de continuidade de soluções de equações diferenciais. O que é que isso vai me dizer? Vai me dizer que o xn, que está arbitrariamente perto do y, vai ter uma solução que vai passar muito, muito perto do y1. Pego uma certa vizinhança tubular aqui, então eu garanto que essa solução do xn vai bater num ponto A1 arbitrariamente perto do y1, bastante para isso tomar um n bem grande, para me aproximar do y. Exatamente o mesmo argumento me vai dizer que eu posso levar o xn a passar por a sua trajetória muito perto do ponto y2. Okay? Como é que eu faço? O y2 está fixado, é uma ponto da trajetória do y, eu fixo o tempo que leva de y até y2, okay? Suponhamos que é um tempo t2, okay? E no intervalo 0 t2 eu considero a órbita y até y2 e aplico de novo o teorema de continuidade de soluções de equações diferenciais, tomo um xn muito, muito, muito perto do y, então a trajetória do xn no tempo t2 vai ficar muito, muito perto do y2 no final. Aí eu pego na minha caixinha de fluxo e estico um pouquinho essa trajetória até bater de novo na seção S e obtenho este ponto B1 na trajetória do xn. Eu posso assumir que o A1 e o B1 são arbitrariamente próximos a y1 e y2 respectivamente. Ok? Mas agora reparem, eu posso repetir este argumento com um xn um pouco maior. Okay? E o que é que eu vou obter? Eu vou obter que os pontos de cruzamento, de interseção da trajetória de x com a seção transversal não vão satisfazer o lema das sequências monótonas. Isto é uma contradição. A existência destes pontos A1 e B1 com n arbitrariamente grande é uma contradição ao lema das sequências monótonas aplicado à trajetória de x e à seção transversal S. E, portanto, esta contradição diz que não podem existir os pontos y1 e y2. No máximo pode existir o ponto y1, ou então não existe nenhum, não existe nenhuma interseção com a seção transversal. Okay? Então está aqui o argumento, também aquelas caixas de fluxo, né? E faço o argumento usando a continuidade do fluxo. Okay? Então, provamos que existe uma certa sequência monótona de pontos na órbita de x, né? E são monótonos na órbita de x, mas não são monótonos em S. Então, o lema das sequências monótonas, a órbita de y intersetará no máximo uma vez cada seção transversal. Okay? No máximo uma vez. Observem que se y for uma singularidade, ela não vai intersetar nenhuma seção transversal, ela não sai do lugar, né? É um ponto fixo. E a afirmação continua verdadeira, né? Porque eu não interseto nenhuma vez. Então, o lema vai nos dizer que a órbita de y, se estiver no ômega limite de outro ponto, ela interseta no máximo apenas uma vez cada seção transversal. Aqui de novo aquele desenho. Uma observação muito interessante é o seguinte: se estivermos num espaço ambiente que não seja o plano, né? Se o fluxo estiver numa variedade de dimensão 2, mas que não é o plano, por exemplo, no toro, né, este resultado pode ser falso. Né? Vamos considerar o toro como espaço ambiente. É uma equação diferencial aqui no toro. Okay? O toro pode ser visto como um quadrado com os lados identificados, como aqui está representado. Né? Eu identifico este lado com aquele lado, com esta orientação, e eu identifico o lado direito com o lado esquerdo com esta orientação. Então, ao fazer esta identificação, eu obtenho, está aqui o quadrado, estou aqui identificando o lado de cima com o lado de baixo, e estou aqui identificando, portanto, depois de identificar o lado de cima com o lado de baixo, depois eu identifico as laterais,
o lado da direita com o lado da esquerda e obtenho o toro. Ok? Então, enxergando deste jeito, nós podemos entender objetos na superfície do toro, considerando esses objetos na superfície do quadrado com as identificações. Assim, por exemplo, vejamos onde ficam no toro segmentos paralelos aos lados do quadrado. Então, estão aqui os segmentos no quadrado e os respectivos segmentos com as mesmas cores no toro. Ok? Só para ver como é que nós fazemos. Nós passamos do quadrado com os lados identificados para o toro tridimensional à nossa cabeça. Vamos usar esta relação do toro com o quadrado para entender um fluxo que não pode, um tipo de fluxo que não pode existir no plano. Ok? Tá? Nós vamos tomar, essencialmente, no quadrado, uma reta com uma inclinação irracional. Então, consideramos no quadrado um campo de vetores constantes α1, α,1, com alfa irracional. Como o campo é constante, as trajetórias correspondem a soluções de uma equação diferencial. X' igual a alfa e Y' igual a 1. É um campo constante, a equação diferencial correspondente a esta. São retas com vetor de direção α1, mas contidas no toro, ou seja, no quadrado, com identificações dos lados. Okay? Considerando uma condição inicial, como por exemplo o ponto 0, 0, do quadrado 0, 1, né, a trajetória que passa no canto inferior esquerdo do quadrado, temos então que o x de t, yt é igual a alfa de t de t, mas depois temos que colocar as identificações. Okay? Então, o que vai acontecer no quadrado aqui no 0,1 é que quando eu pego no 0,0 e me movo por uma reta com do tipo alfa de t de t, eu vou chegar aqui em cima no ponto alfa 1. Okay? Por causa de identificação, eu retorno aqui para o ponto alfa 0. Aí eu ando de novo e chego aqui no ponto 2 alfa 1, por causa de identificação, volto para o ponto 2 alfa 0. E assim sucessivamente até que eu chego aqui ao ponto 3 alfa, mas que por causa de identificação é 3 alfa menos 1, chego a este ponto aqui. Okay? Portanto, o valor 3 alfa menos 1 aqui é a parte fracionária do número real 3 alfa. Retiramos a sua parte inteira. Certo? Então, se nós denotarmos por x com estes colchetes como a parte fracionária de x, ou seja, que é x menos a sua parte inteira, okay? Notação usual da teoria de números. Então, a curva solução do campo de vetores dado, passando pela origem, intersecta o lado inferior ou superior do quadrado nos pontos que são múltiplos de alfa, né? Mas tomando a parte fracionária dos múltiplos de alfa. Certo? Podemos também ver que um gráfico parecido ao gráfico da figura anterior pode ser feito por uma trajetória com t negativo, né? Já só anda para trás, é o mesmo tipo de argumento. Por isso é que eu coloquei aqui k inteiro, né? Pode ser positivo como negativo, mas tem que ser inteiro. Ou seja, nós passamos para aqui para alfa, 2 alfa, 3 alfa na sua parte inteira, 4 alfa na sua parte inteira e assim sucessivamente. O conjunto dos múltiplos de um número irracional alfa tem as suas partes fracionárias densas no intervalo 0,1. Isto é um lema muito bonito. A prova é muito simples, usando um truque de combinatória chamado o princípio da casa dos pombos, que é um negócio bem conhecido. Isto implica, em particular, que a trajetória considerada vai ser densa no toro, ou seja, dado um epsilon qualquer e um ponto xy no quadrado, a trajetória de 0, 0 no fluxo do campo alfa 1 passa pelo disco centrado em xy com raio epsilon. Qualquer que seja o ponto, qualquer que seja o epsilon, a trajetória vai passar por esse disco. O disco centrado nesse ponto qualquer que nós fixamos com raio epsilon. Qualquer que seja o epsilon. Isto mostra também que para fluxos no toro o lema das sequências monótonas não vale, né? Pois os pontos de interseção da trajetória considerada com o lado inferior ou superior do quadrado são interseções com uma seção transversal ao fluxo. Né? E esta seção, de fato, é uma circunferência, neste caso. Né? E eles são densos, então o lema da sequência monótona não vale, neste caso. Né? Certo? Então, qualquer uma destas circunferências aqui, né, representa uma seção transversal para aquele fluxo irracional, né? E isto é a prova do lema da densidade no toro, do lema de densidade das frações, das partes fracionárias das potências.
vamos ver como é que fica a densidade daquela trajetória. Vamos projetar a trajetória no toro. Começando aqui com um tempo inicial pequeno, eu vou acrescentar mais tempo, vou aumentando a trajetória da reta, né? Vou colocando mais pedaços da reta e vejam que ela está ficando, ela fica cada vez mais, preenche cada vez mais o toro. Então, a distância entre os vários traçados desta reta, né? São tudo curvas, estas curvas no toro representam a mesma reta no quadrado. Reparem que a distância entre elas é cada vez mais pequena, né? E elas se aproximam de facto de qualquer ponto, qualquer vizinhança que vocês tenham pensado, de qualquer ponto do toro ela vai ser tocada para esta curva. Certo? Vamos agora tirar consequências desta propriedade, das propriedades específicas dos campos no plano, para deduzirmos o teorema de Poincaré-Bendixson.